Já cumprimento a todos que estão assistindo essa aula, a aula com a paz do Senhor. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que Deus também abençoe o nosso pastor Arnóbio e sua esposa e sua família, sua casa. Em nome de Jesus, uma paz do Senhor também para o pré-adolescente. Cada pré-adolescente que estão assistindo esse vídeo, essa aula, preste bem atenção, porque o tema é bastante interessante. É a lição número 10, e o tema fala sobre a destruição do meio ambiente. A destruição do meio ambiente. O texto bíblico que está escrito na lição é sobre Gênesis, capítulo 2, versículo 4, 5, e capítulo 2, versículo 15. Também Salmos 104, versículos 5 e 6, verso 24, o 31 ao verso 32 é o texto bíblico da lição. O tema fala sobre a destruição do meio ambiente. Ou seja, só é destruído aquilo que não tem zelo, aquilo que nós não cuidamos, aquilo que nós não preservamos, será destruído. Sabemos nós que em Gênesis, capítulo 2 e diante, vai relatar sobre que Deus cria o céu e a terra, Deus cria a natureza, as ervas do campo, porém, a Bíblia vai nos relatar que não tinha ninguém para lavrar a terra, para cuidar, para preservar o meio ambiente. E o que é o meio ambiente? É aquilo que está à nossa volta, aquilo que está ao nosso derredor. Se chama meio ambiente, que está ao nosso derredor, está próximo de nós. E Deus cria o homem para preservar, para cuidar, para zelar da natureza, para preservar e cuidar do mundo. Deus cria Adão. Vou explicar de uma forma mais fácil, já que essa aula é para pré-adolescente. Deus cria o homem, Adão, para preservar a natureza, para preservar o meio ambiente, para zelar, para cuidar do meio ambiente. Porém, Deus disse que por causa da queda, por causa do pecado de Adão, Deus disse para Adão: obedeceste a tua mulher e comesse da árvore que eu te mandei não comer. Deus disse para Adão: por tua causa, Adão, maldita será a terra. Ou seja, a terra foi danificada, a terra foi prejudicada, a natureza foi prejudicada, o meio ambiente foi prejudicada. E o que está acontecendo com o meio ambiente? O ser humano, ele está destruindo, entre aspas, o meio ambiente. E não sabe o ser humano que ele destruindo, ele prejudicando o meio ambiente, está próprio se prejudicando o futuro das gerações que virão. Ou seja, porque nós dependemos do meio ambiente. Como eu disse, o que é meio ambiente é tudo aquilo que está à nossa volta. É a terra, é a natureza, tudo que aquilo que se envolve está ao nosso derredor. Porque o céu, a terra, a natureza, o mar, tudo isso é meio ambiente. E o ser humano, ele depende do meio ambiente. Sem o meio ambiente, nós não vivemos. E se nós não preservar, ele acabará sendo destruído. O primeiro ponto fala a respeito de o que está acontecendo com o meio ambiente. O ser humano, entre aspas, cada dia está prejudicando e destruindo o meio ambiente. Por quê?
Sabemos que aquilo que nós fazemos, jogando lixo, algumas pessoas, entre aspas, no canto inadequado, nos rios, nos lagos, isso irá prejudicar os monstros marinhos, os peixes. Por quê? Porque se nós jogar algo no lixo, produto que irá prejudicar os peixes, ou seja, esses produtos, esse produto poluente irá poluir tanto os rios, os lagos, até o mar. Por quê? Porque o rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, o rei Salomão diz que todo o ribeiro, ele acaba no mar. Ou seja, se o ser humano, entre aspas, ele poluir os rios, ele poluir o lago, essa poluição vai chegando até o mar. Ou seja, e os peixes, os monstros marinhos, eles vão ser prejudicados. Porque jogando lixo, jogando algo poluente no rio, vai atingir os monstros marinhos. E eles vão ficando em extinção. Por quê? Por causa do ser humano. Porque o ser humano, ele costuma-se, entre aspas, destruir aquilo que está à sua volta. Na lição, relato algo interessante, algo bastante importante, que fala sobre um cientista preocupado com as coisas do mundo, preocupado com o que está acontecendo. A história diz que esse cientista, ele tem um filho de 7 anos. O cientista estudando, o seu filho chega até ele. Então o seu filho chama o pai estudando, fica nervoso porque o filho está incomodando ele. O que esse pai faz para tirar a atenção do filho? Ele pega um mapa mundial, ele recorta esse mapa. Olha como é interessante. Vocês pré-adolescentes, prestem atenção nisso agora. É bastante interessante. Então, esse cientista, ele corta o mapa em vários pedacinhos. E para tirar a atenção do filho, para o filho não incomodar o pai, para ele continuar aos seus estudos, ele diz: filho, sabe brincar de quebra-cabeça? Então ele dá o mapa para o filho montar. Porém, o filho volta, com o passar do tempo, e ele diz que montou o mapa. E esse pai, que era cientista, ficou impressionado como uma criança de 7 anos conseguiria montar o mapa. Porém, o filho de 7 anos: pai, eu não consegui montar o mapa, mas eu percebi que atrás do mapa havia figura, havia pedaço de um homem. Então aquela criança, ela não montou o mapa, mas ela montou o ser humano. Ela montando o homem, estaria montando também o mapa. E o que é interessante nisso, pré-adolescente, que nenhum homem, ele vai mudar completamente o mundo. Só teve um homem, pré-adolescente, jovens, que mudou o mundo, que revolucionou o mundo. Esse homem se chama Jesus Cristo. O ser humano, ele não pode mudar o mundo. Mas como aquela criança, ela montou o mapa, ela montou o homem, e assim montando também o mapa. Ou seja, o ser humano não pode mudar o mundo, mas ele pode mudar a si mesmo. Porque o que prejudica o mundo, porque o que prejudica o homem não é o mundo, mas é o homem que prejudica o mundo, que prejudica a natureza, que prejudica o meio ambiente. O ser humano, entre aspas, destrói as árvores, destrói a natureza. E se a natureza for destruída, onde habitará
os animais. Onde as aves construirá o seu ninho, a sua casa, se não tem as árvores? É tão bom como nós iremos fazer uma viagem, cansado, e nós vemos uma árvore com bastante sombra. Nós fica ali e refresca o corpo. Nós descansa debaixo daquela sombra. Mas o ser humano destrói a árvore. E aquilo que servia de descanso não tem mais. Porque o homem, entre aspas, é especialista também em destruir. Ele destrói aquilo que está à sua volta. Ele não sabe que destruindo o meio ambiente, ele está a si próprio destruindo. E sabemos, pré-adolescente, presta atenção no que eu vou dizer agora, que devido ao pecado de Adão, Paulo ele vai relatar no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22, que a natureza, que toda a criação, melhor dizendo, falou de toda a criação, toda a criação, ela sofre, ela geme como dores de parto. Assim como a mulher, ela geme com dor de parto para gerar o filho, assim é toda a criação. Não só a natureza, mas também todo o ser humano. Todo o meio ambiente sofre, geme como dores de parto. O ser humano, entre aspas, ele destrói a natureza, as árvores, ele polui o ar, que ele poluindo o ar, ele causará ao ser humano, na humanidade, doenças. Porque nenhuma casa onde há fumaça, o ser humano, cedo ou mais tarde, irá perecer, irá morrer. Porque naquela casa está cheia de fumaça. E tendo fumaça, o ser humano não consegue respirar oxigênio. Da mesma forma, é o mundo. Devido à fumaça dos automóveis, devido à fumaça das indústrias, o vento, o ar está sendo poluído. Cada vez mais poluído. E sabemos nós que a natureza, ela se revolta com o ser humano. Por quê? O ser humano destruindo a natureza, poluindo os rios, muitos animais em extinção, muitos animais marinhos também em extinção, se acabando, perecendo, por causa da humanidade, o ar sendo poluído, danificado. A natureza, ela se revolta contra o ser humano. E sabemos nós que a humanidade pré-adolescente, a humanidade perante a fúria da natureza, nós não somos nada. Porque o que somos nós, quando os ventos se reúnem, se juntam e torna-se um furacão, e se torna-se um ciclone, ou seja, por causa das dores de parto que a natureza, que toda a criação sofre. O que é o ser humano diante do tsunami? O que é o ser humano diante de um terremoto? Ou seja, aquilo que o ser humano constrói, a natureza pode facilmente destruir. Ou seja, devemos ter bastante cuidado para não destruir o meio ambiente. Deus colocou Adão para preservar, para cuidar do meio ambiente. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. O segundo tópico é sendo um protetor da natureza. Nós devemos zelar, devemos cuidar. Ou seja, nenhum ser humano pode mudar o mundo. Mas se cada um de nós fazer a nossa parte, isso é o que interessa. Isso é o que
importa. Porque se nós preservar o meio ambiente, não jogando lixos no rio, então de tal, quando nós, entre aspas, vamos para a praia, há muitos lixos na praia. Se nós preservar isso, se nós cuidar disso, jogando lixo no seu devido lugar, não poluindo os rios, o meio ambiente será bem melhor. E se nós cuidar do meio ambiente, zelar, proteger, porque aquilo que é destruído é aquilo que não tem zelo, é aquilo que não tem proteção, é aquilo que não tem cuidado. E se nós preservar ele, nós estamos preservando, cuidando, não só das nossas vidas, mas também da vida daqueles que estão ao nosso redor, ao nosso derredor. Nós estaremos também protegendo. Ou seja, é por isso que esse tema é bastante interessante. A destruição do meio ambiente. E cada dia que se passa, cada tempo que vai se passando, a natureza está sendo destruída. O ar está sendo cada vez mais poluído. E o mar está sendo cada vez mais contaminado. Ou seja, pela mão do ser humano. Porque o ser humano, ele é especialista também em destruir. Ele constrói as coisas. E com as suas próprias mãos, entre aspas, ele próprio destrói. Então, nós devemos preservar, cuidar do meio ambiente, não contaminando os rios, o mar, cuidando da natureza, para que fique um lugar bem apropriado para nós mesmos. Então, que Deus venha abençoar você, pré-adolescente, e todos vocês que estão assistindo. Repito que, como aquela criança, ela não conseguiu montar o mapa mundial, mas ela percebeu que atrás do mapa havia a figura de um homem. Ela não conseguiu construir o mapa, mas conseguiu construir o ser humano. E construir o ser humano é construir o mapa. E o interessante aqui é que o problema não está no mundo, mas o problema está na humanidade. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar nós mesmos, as nossas práticas e aquilo que nós estamos fazendo para prejudicar o meio ambiente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pré-adolescente, tanto você e a sua família, que vocês tenham aprendido bastante com este tema e que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo.